Muito obrigado, Lara Cursino. Teve direito até a uma pausa dramática ali da Lara Cursino, na hora que devolveu a bola pra gente aqui no estúdio do SBT News em Brasília. Olha só, a gente está falando sobre a situação de Eduardo Bolsonaro, ele que segue em solo norte-americano, em constante articulação com integrantes do governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, e a gente segue acompanhando todos os desdobramentos das ações que ele vem adotando lá nos Estados Unidos. A questão do tarifaço, a questão da participação dele, houve influência ou não, tudo isso a gente vem abordando aqui na política nacional, junto à política nacional. E olha só, a gente recebe agora Renato Ribeiro, é advogado eleitoral, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, pela USP, vai participar ao vivo do Poder Expresso aqui com a gente. Renato Ribeiro dividindo tela comigo ao vivo. Renato, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite e obrigado por ter aguardado aqui para a gente conseguir se conectar aqui em tempo ainda, para a gente poder bater esse papo. Bem-vindo. Jesus, boa tarde a todos do SBT. É um prazer e uma alegria mais uma vez falar com todos vocês. Renato, a nossa legislação prevê exercício de mandato de deputado federal à distância? Sendo bastante categórico, não existe essa previsão no regimento da Câmara dos Deputados. Então é algo absolutamente inusitado esse tipo de pedido, porque ele não tem previsão legal. E não poderia o presidente da Câmara, caso quisesse, violar ou inovar quando não existe uma previsão legal para isso. Todo agente, todo dirigente público, tem que estar restrito àquilo que a legislação permite, e no caso não existe nenhuma permissão para que o exercício do mandato parlamentar, especialmente de deputado federal, seja feito à distância. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele não é um nômade digital, ele não pode exercer o mandato fora do país, e eu faço aqui até uma reflexão, porque o próprio presidente da República, quando ele se ausenta do território nacional, ele tem que passar a presidência para o vice. Se o vice vai junto, aí segue-se a cadeia sucessória da presidência da República. Ou seja, o mandato ele é exercido no território nacional. Isso também serve para os parlamentares. As votações, elas ocorrem no plenário. Então não faz sentido o deputado exercer o mandato num país estrangeiro. E sobre o que ele argumentou de que a pandemia, as votações, a participação em sessões por videoconferência, essa situação abriu o precedente para que ele pudesse exercer esse mandato à distância. A gente tem até algumas sessões semipresenciais, quando o presidente da Câmara, do Senado, um deles decide assim, e os deputados se manifestam ali, se posicionam, deixam registrada a sua fala, a sua avaliação sobre determinado tema, proposta, tudo isso por videoconferência. Não seria o caso, não se aplica a este caso em específico? E nós tivemos uma legislação própria e uma situação bastante de emergência. E foi oferecido essa possibilidade para todos os parlamentares. No caso do deputado, especialmente o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está no exterior por livre iniciativa, foi uma decisão dele se ausentar do país e também é uma decisão dele continuar ausente do país. Então, ele não voltou da sua licença para que fosse retomado o mandato parlamentar, simplesmente passou o prazo e ele não retomou as suas atividades parlamentares. E aí temos a questão fundamental que isso também envolve recursos públicos, além da ausência da participação dele, que é uma participação relevante. Nós temos que lembrar que o deputado ele foi eleito pelo povo paulista com mais de 740 mil votos, pessoas que esperam que o parlamentar defenda os interesses, especialmente do povo paulista. E taxação, principalmente nos produtos agrícolas do estado de São Paulo, evidentemente que isso não é o desejo da população paulista. Então ele tem que voltar e tem que atuar conforme os interesses das pessoas que o elegeram.
Principalmente, eu dou um exemplo aqui, o deputado ele poderia propor uma emenda, ajudar uma escola, um hospital, lá na cidade onde o pai dele nasceu, em Glicério, e não atuar junto a autoridades estrangeiras tentando taxação justamente aos interesses da população paulista que o elegeu. Em tese, a gente sabe a composição do STF, a forma como o STF já vem se posicionando, o TSE que tem essa conexão de ministros em comum, inclusive, com o STF, mas, em tese, haveria possibilidade de ele seguir adiante com esse argumento de que ele se encontra numa situação de perseguido político e com isso ele conseguiu uma autorização judicial para exercer esse mandato à distância? Há alguma possibilidade? Eu penso que não, porque não existe previsão em lei. Então não dá para fazer uma inovação em relação a isso. Ainda que ele faça a narrativa política, é legítima. A narrativa política ele pode fazer a narrativa que quiser, mas é uma narrativa política, que ele se diz um injustiçado, um perseguido politicamente e tudo mais. Mas os fatos são que ele está fora do país, ele não retornou para reassumir o seu cargo, para exercer o seu mandato, não está exercendo o mandato para o qual foi eleito, e não existe uma previsão legal para que ele seja um deputado nômade digital. Ele não pode atuar fora do país, porque a nossa legislação simplesmente não prevê algo dessa natureza. Então, o presidente da Câmara não é falta de boa vontade ou não querer colaborar com o parlamentar, mas simplesmente ele não pode oferecer um tipo de benesse a um parlamentar em detrimento dos outros todos parlamentares que não têm essa oportunidade. Eles têm que estar presentes na Câmara dos Deputados, exercendo os seus trabalhos com as suas atividades de direita, de esquerda, de centro, concordando, discordando, mas esse é o papel do parlamentar. O Eduardo Bolsonaro ele não está a serviço da diplomacia brasileira, ele não está em missão a pedido do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional muitas vezes manda parlamentares em missões oficiais. Ele não está numa missão oficial. Agora, se até o presidente da República, quando se ausenta do país, tem que transferir a presidência aos seus sucessores, o parlamentar também teria que fazer algo desse sentido. Se ele está fora do país, ele não pode exercer o mandato de deputado federal. E corre o risco de perder o mandato por falta? Corre o risco de perder o mandato por falta e também corre o risco de perder o mandato por quebra de decoro, porque já foi enviada à comissão de ética da Câmara denúncias de outros parlamentares que dizem que o parlamentar Eduardo Bolsonaro estaria atuando contra os interesses nacionais e que, portanto, estaria violando o Código de Ética da Câmara. Se isso vai prosperar e levar a uma cassação, ele poderia perder o mandato, inclusive por outros meios, por meio de uma cassação, e ficar inelegível por 8 anos. Seria até mais grave do que simplesmente perder o mandato por falta. Perder o mandato por falta gera inelegibilidade? Eu penso que não. É inusitado. Não existe uma previsão taxativa em relação a perder o mandato por falta, porque é uma questão muito inusitada. As pessoas, quando elas são eleitas, ou elas exercem o mandato ou elas se afastam. É comum, por exemplo, no estado de São Paulo, há casos como esses, da pessoa ser convidada para ser um secretário aqui de Estado, ou então exercer um cargo de ministro, e, nesse sentido, se ausentar com uma justificativa plausível do seu mandato parlamentar. Isso é comum, isso existe, nós temos diversos casos. Mas no caso dele, não, ele saiu simplesmente para ficar num outro país, para residir em outro país, sem uma justificativa oficial. Então, naturalmente, ele vai acabar perdendo seu mandato por falta, porque não está presente nas votações e nas discussões que são relevantes. Qual seria, então, o normativo que se aplicaria à perda de mandato por falta? Porque, só para eu saber se eu entendi direito, não há uma previsão expressa. A partir de tantas faltas ou tantas Não existe uma sessões ou previsão tantos dias. expressa.
Ah, isso que eu queria saber. Existe uma previsão expressa, ele já ultrapassou o período de 120 dias, que é o máximo que o deputado pode se ausentar oficialmente, então ele tem que retomar o exercício do seu mandato ou então perdê-lo. Esse é o ponto. Ele já está em débito com a Câmara dos Deputados, não está comparecendo. As sessões estão acontecendo e ele deveria estar em Brasília participando ativamente dessas sessões. Ele poderia trazer as suas razões, a sua narrativa, a sua verdade, aquilo que ele diz ser a defesa do seu pai, no plenário da Câmara dos Deputados. É legítimo que ele faça isso. Agora, não pode fazer estando fora do país, estando ausente, porque existe uma confirmação de presença na Câmara dos Deputados. Existe uma confirmação, inclusive, no plenário, em relação à presença dos parlamentares. E ele, evidentemente, está se ausentando, está ficando com falta toda vez que tem uma sessão. Renato Ribeiro, advogado eleitoral, doutor em Direito do Estado pela USP, Universidade de São Paulo, participando ao vivo do Poder Expresso. Agradeço demais pela sua presença aqui no SBT News. Renato, até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer colaborar com todos vocês.